Você está ouvindo Terra Nerd Canal. Saudades a toda a nossa Nerdca, sejam muito bem-vindos a mais um Terra Nerd Canal. E hoje a gente issa as velas para falar da segunda temporada de One Piece Live Action da Netflix, que não só deu certo, como pode estar se firmando como a melhor adaptação de anime. A gente vai discutir isso agora com chapéus de palha finalmente na Grand Line e dando os primeiros passos rumo a Alabasta. E para montar essa tripulação digna de enfrentar qualquer mar revolto, eu tô aqui para comandar esse navio e não tentar afundar a pauta no meio do caminho, Matheus Bonucci. E aqui com a gente, nosso arqueólogo de Ohara particular, que explica a lore de One Piece como se fosse um documento histórico do século perdido, Douglas Malk. Fala aí, pessoal. Cara, que temporada, hein? Não vou nem falar muito mais sobre, só que temporada. E direto do Mentes Idiotas Penso Igual, navegando entre teorias e caos otaku, Léo! Yohoho! E aí, galera? E chegando mais uma vez aqui do All In Crash com opinião afiada e pronta para encarar a Grand Line sem mapa, Bia Santana. Salve, salve, galera, como vai? E já fica o aviso, esse episódio aqui tem mais spoilers do que recompensa por cabeça na marinha. Então você ainda não viu a segunda temporada, melhor dar a volta antes que o Buster Call venha. Depois da Terra Nerdca. Terra Nerdca. Então, galera, mais uma vez, eu não preparei pauta, não. E sabe o que é engraçado, Malker? Porque a gente lançou esse formato novo, o Now, ano passado, né? Que a ideia era fazer episódios mais curtos, roteirizados, assim, né? A gente fazia a pauta certinha pra dar, tipo, sei lá, 10 minutos pra cada tópico e conseguir encerrar e ficar rapidinho. E aí a gente voltou a fazer um negócio sem pauta. Ou seja, o Cavaleiro dos Sete Reinos que ele soltou esse ano já bateu 1 hora de novo. Ai. Não, o pior de tudo, tá? Vou até aproveitar que tá gravando, que isso aqui é pra deixar nos altos. A Terra Nerdca deveria mudar para a Terra Anárquica, porque a gente é completamente anarquista nesse ponto. Completamente, cara. E detalhe, a gente faz o negócio, organiza, aí depois a gente tem um briefing e fala, nossa, ficou muito melhor. E depois E a gente não segue. É isso. Todo ano a gente começa com uma ideia nova e não, agora vai dar certo. Mas vamos lá, gente. Galera, antes de começar, eu tenho que falar aqui que quem quer ouvir as nossas opiniões sobre a primeira temporada do One Piece Live Action, escuta o nosso episódio lá no Spotify. Hoje a gente vai falar aqui da segunda. Não é sobre o anime, não é sobre o mangá, é sobre a segunda temporada do Live Action. Mas, antes de começar, eu vou perguntar pra vocês. Quem aqui tá em dia com o One Piece? Pelo menos o anime. Pô, eu tô só com mangá, não tô com anime, não. Anime, mangá e live action. Tá em dia com o mangá, tu tá ultrapassado do anime, então, pô. Sim. Mas o que assim, que eu parei de assistir o anime por um tempo, né? Mas assim, o mangá, toda semana, inclusive, eu e Bia, a gente fica falando um pro outro, saiu o spoiler e a gente fica comentando. No final, leu atual. Li, maravilhoso. Não, beleza. Então temos dois que estão em dia aqui. Porque é o que eu sempre inicio esse assunto quando a gente vai falar de adaptação, né? Que é saber, né, qual de nós já tinha assistido ou lido essa saga, né? Que na verdade, né, pra quem não sabe, eu vou deixar vocês falarem, porque vocês sabem muito mais do que eu, né? Mas esse comecinho que a gente viu agora aí na segunda temporada é o começo, né, dos preparatórios da saga Alabasta, né? É pra quem não tá acostumado com como funciona o mangá, você tem os arcos, né, que são uma coleção de capítulos, normalmente com um vilão em comum. Aí você tem as sagas, que são a coleção de arcos, normalmente, né, com um vilão maior ainda, que reúne todos aqueles arcos ali. Então, nessa fase aí, a gente tem vários arcos, que no anime isso levou, sei lá, mais de 100 episódios, arcozinhos aí, só que a série meio que adaptando, né, não sei se vocês repararam isso, mas meio que cada episódio tava pegando um arcozinho ali pra ele, né, tipo, uma ilha por episódio, mais ou menos, assim. É exatamente isso. Na verdade, é um desenvolvimento de personagem, né? Porque esse arco em si, ele tem o desenvolvimento dos personagens novos que vão aparecer, né? Que é exclusivo dessa temporada, inclusive, né? Tem a apresentação de personagens novos que vão virar recorrente também. E aí, eu acho que eles fazem isso de uma forma bem interessante, porque dá o desenvolvimento dos personagens antigos que foram apresentados na primeira temporada, mas sem perder o espaço
dos personagens novos. Isso tudo de um episódio pro outro, né? Porra, isso fez muito bem mesmo, né? Eles mandaram muito bem em muitas coisas, assim. Então, por exemplo, arcos que no anime às vezes tinham 10, 15 episódios, eles conseguiram fazer em 2, né? Que a gente vê, por exemplo, que é o caso de Little Garden. Então, Little Garden foram 2 episódios, Drum Island foram 3 episódios. Então, assim, eu tava até tendo um debate com um amigo meu sobre a próxima temporada, se vai ser a temporada inteira de Alabasta ou não. Pelo que eu entendi, vai ser praticamente a temporada inteira de Alabasta, mas continua. Então, assim, o que eu vejo, assim, a minha análise é que eles pegaram o que já existe e expandiram em cima disso, né? Porque, assim, quando você tá vendo o anime, se você chega no anime aonde eles terminaram no live action, você não vai ter tanto conteúdo quanto você tem no live action. Então, assim, você não tem tantos... Boa coisa pra falar. E eles criaram, assim, por exemplo, tem um personagem no anime que ele é o maior fanboy do Chapéu de Palha. No live action, eles mostraram pra gente um momento em que essa fanboyzice nasceu, sabe? Então, assim, são uns detalhezinhos, umas coisinhas que eles vão adicionando, sabe? Eles descartoonizaram, por exemplo, o Sanji, e humanizaram ele com ele contando a história da mãe dele, por exemplo. Nossa, sim. E diga de passagem, é uma coisa mais lá pra frente que eles trouxeram pra cá. Exatamente. Essa história do Sanji, a relação que ele tem com a mãe e que ele tem com o resto da família, que eu também não vou dar spoiler do que não está na série, né? Isso tudo é mostrado no anime lá pro episódio 700 e caralhado. É porque a gente é nerdola, né? A gente não assiste só assistindo, né? A gente fica acompanhando produção, acompanhando bastidores, e eu fiquei assistindo. A Netflix, no canal dela no YouTube, tá soltando vários videozinhos de bastidores e é muito maneiro de estar vendo. Você vê que o próprio Oda, né, normalmente assim com o rosto tampado, mas ele dando entrevista contando, né, de como ele participou da produção, das decisões que ele tomou. Então, assim, você é fã do anime ou do mangá, pode até pensar, não, tem coisa que é melhor no anime, e tudo bem. Só que assim, falar que, não, eles estão mudando a moda caralho, não é não, porque as mudanças foram sugeridas pelo próprio criador. Muita coisa ali, e aí, pegando isso que o Léo tava falando, é coisa que o Oda pensou e, tipo, não, tem coisas que, enquanto a gente tá fazendo o mangá, porque muita gente não sabe como é que é feito um mangá, não. O mangá você é feito na pressa, somente isso é da Shonen Jump. A Shueisha fica lá te cobrando um capítulo por semana, você tem que entregar 20 páginas por semana. E aí, às vezes, não tem tempo de ficar desenvolvendo as coisas, né? Então tem muito aquele negocinho de histórias de capa, né? Que fica contando algumas coisas a mais da lore. Então tem coisa que, por causa disso, ele já inseriu na série, né? Na primeira temporada teve isso também, a gente até comentou no podcast, né? Que foi o Mr. Esse que a Baroque Works estava querendo vingar agora, que o Zoro... É o Mr. Seven. Que o Zoro mata no primeiro episódio, que era uma parada que também não tinha no original, ele só vai contar isso depois, né? Uma carta, alguma coisa assim, e eles já incluíram na série. Então, tá tendo muita participação do próprio criador nessas mudanças, isso é muito maneiro. Só pra não correr o risco de ser repetitivo, tá? Porque no primeiro episódio lá que a gente falou sobre o One Piece da primeira temporada, se eu não me engano, acho que foi o próprio John que fala isso. Eu tava revendo esse episódio até esses dias. Eu tinha que o John, ele fala uma coisa que é interessante, que é o seguinte: os episódios de One Piece, eles têm, em média, 20 minutos. Só que ele sempre começa dessa forma, tá? Tem lá os 30 segundos de abertura, o início do episódio é tipo uma recapitulação do episódio anterior. Então, de história corrida mesmo, você tem 20 minutos, mais ou menos, que ainda tem o encerramento e tudo mais. Então, assim, ainda tem as partes dramáticas que dão mais ênfase e tal. Já nos streams, a gente tem uma média de 1 hora. Então, só assim, matematicamente falando, você já dá pra colocar 3 episódios corridos certinho em um episódio de streaming. Sim. Até mais, cara. Até mais. Dessa temporada aí eu tava calculando uns 6 por episódio, assim, sabe? Que o anime de One Piece, em muitos momentos, ele é arrastado de propósito, porque, assim, eles pensam o seguinte... Pra durar, né? Eu não vou fazer um filler, uma saga filler, mas eu vou arrastar as paradas pra demorarem mais pra acontecer, pra gente não chegar muito perto do mangá. Então, assim, tem muito isso me dá muito nervoso, cara. Eu tenho um ódio da Toei por fazer isso, cara. Cara, porque, assim, existe uma saga no mangá que ela, no anime, ela tem 107 episódios. E ela acontece inteira em uma tarde. Então, assim, dá um pouquinho de raiva, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebi na segunda temporada, eu acho que... Eu não sei se vocês perceberam isso também, que eles se sentiram mais confortáveis em experimentar. Mano, no sentido no sentido, tipo assim, eles se sentiram mais confortáveis em trazer coisas extras e realmente em abraçar o lado galhofa. Meus companheiros, juntamos um bando incrível, chegamos na Grand Line e agora estamos ainda mais perto dos nossos sonhos. Onde
sacanagem comigo. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho algumas pautas, já que o Matheus não fez. Eu tenho algumas pautas que foram... Não. Caralho, que alfinetada, foi sem querer. Mas é baseado no que a gente falou na primeira temporada, que a gente pode comentar aqui, né, se melhorou ou não. Primeira coisa, tá? Que a gente tava falando. Isso aí é o que o Léo falou, né? Que é um pouco do pessoal que parecia estar um pouquinho travado, porque era uma primeira temporada, parecia que estavam experimentando e tinha um certo receio. A Netflix investiu bastante na primeira temporada, né? Porque era uma aposta por causa da grande quantidade do One Piece, mas a Netflix ainda não tinha acertado em adaptações, né? Avatar ainda não tinha sido lançado, se eu não me engano, acho que já tinha sido lançado já Sandman, mas não foi tão bem assim no início. O Cowboy Bebop tinha saído já, mas não flopou tinha pra dado caralho. certo. Exatamente. Eu acho que o Avatar tinha saído sim, tá? Não, eu acho Avatar que, saiu depois. Não, o Avatar foi depois. Foi depois? Exatamente como tá sendo Foi. agora também. Saiu um pouco depois do One Piece, né? Foram anunciados o meio que Cowboy junto. Bebop, acho que a gente até comenta no episódio que a equipe do Cowboy Bebop é a mesma do One Piece até. Exatamente. Então você já respondeu essa, né? Que é, pô, eles estão mais à vontade. Parece que o sucesso da primeira temporada fez com que eles se sentissem seguros. E Sim. a segunda pauta que eu queria deixar isso para vocês até queria que a Bia comentasse um pouco sobre isso. Vocês sentiram que recebeu mais grana, também teve muito mais investimento como um todo? Porque a gente comentou que na primeira temporada a gente falou assim, poxa, parece que o universo de One Piece é meio pobre, porque não tinha muitos figurantes. Você não via muitas coisas. As ilhas estavam vazias. E logo no primeiro episódio, a primeira coisa que eles colocam para você já é, olha aqui a capital, olha como é que tá cheio aqui de gente. Não, toma todo mundo aqui no mesmo episódio, né? Tipo, vamos reunir. São os figurantes. Eles botaram vários dos atores principais nesse primeiro episódio. Né? Não é só isso, não. Eles fazem isso na primeira temporada também. Eles colocam vários lá na morte do Roger e tudo mais. Eles colocam os caras ali. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô aqui não tô usando roupas clichês. Não, tem figurante de cabelo rosa, tem figurante com penteado louco, tem figurante estilo One Piece, entendeu? Sim, isso que você já vê. Cara, botaram os vendedores de peixe com cabeça de peixe. É isso que eu tô falando. Porra, isso é foda. Isso é maneiro, cara. O character design dessa série é muito bom. Mas não, só pra fechar esse gancho, eu acho que também fizeram isso porque, pô, esse primeiro episódio é justamente mostrando que a cidade do começo e do fim do Roger. Então eles tinham que mostrar pra dar esse destaque pra um lugar que é tão importante pra história de One Piece no total. Então eu creio que principalmente por isso que eles botaram essa quantidade de gente logo nesse primeiro episódio pra dar também esse impacto. Sim. Fora que tem um detalhe bem interessante, de repente a segunda temporada, que quando a gente para perceber, ela não tá só expandindo o mundo, né? Ela tá aprofundando o perigo, a política e o peso de ser pirata. Porque na primeira temporada, eles estavam falando sobre o quê? Sobre começar uma jornada, pô, bora pro mar, caralho, quatro. Só que agora é sobre sobreviver no mar. Não é mais só tipo, pô, bora curtir, não. É vamos sobreviver como a partir daqui. Sim. Exatamente. Um amadurecimento da expectativa. E assim, eles estão se sentindo tão confortáveis, não só com esse investimento a mais que eu acredito que tenha sido feito, né? Mas eles estão se sentindo tão confortáveis que se eu parar pra analisar essa segunda temporada inteira, só teve literalmente uma cena, não é um episódio, não é um arco, teve uma cena, um momento que eu falo, isso aqui não ficou bom. Todo o resto ficou muito bom. Antes de você falar, eu queria puxar justamente o gancho pra isso daí. Porque eu não escutei o primeiro episódio, né, que a gente fala da primeira temporada de One Piece, mas eu lembro que uma das poucas coisas que eu critiquei foi como é insuportável o episódio duplo lá, né, que é o arco do Usopp na primeira temporada. Que é aquilo ali, cara, que depende, se for uma pessoa que não tá muito interessada em continuar assistindo, pode acabar tirando a pessoa da série. E, tipo, se passa daquilo ali, pô, vai até gostar. Só que nessa temporada agora, eu até ia comentar isso, eu acho que não teve nenhum arco assim, né? A gente tá falando arcos assim, nesses episódios duplos. E que me tirasse, assim, que eu falasse, caraca, isso aqui não ficou bom. Mas agora eu quero saber. Então, por favor, Léo, qual foi a cena que não ficou boa? Assim, vale fazer o comentário de que, assim, a saga deles recrutando o Usopp também é chata pra caralho no anime e no mangá, tá? É difícil. Mas, assim, a única cena que eu falo, eu não gostei, pra mim isso não ficou bom, foi a cena em que o Bug tava pra executar o Luffy. Porque o original, o Luffy, ele dá um sorriso e ele fala, ei, gente, fodeu, eu morri. E acabou, e é isso. É um meme famoso, inclusive, do fã de One Piece. No live action, ele meio que faz um estardalhaço. E ele tá com os olhos mareados. Então, tipo assim, ele, gente, é isso, morri, mas, sei lá, tipo assim, tirou o peso do, cara, qualquer coisa pra mim é divertido. Que é uma coisa da vibe do Luffy, entendeu? Que é meio que a vibe que mostra no mangá, pelo menos pra mim, entendeu? Eu acho que essa cena, ela
ela destoou da mensagem. Pra mim, acho que ela forçou o Smoke querer associar com o Roger. Eu achei muito forçado nesse ponto. Isso que eu ia falar. Eu entendo o que você tá falando, Léo. E realmente, assim, tipo, pra quem acompanha o original, faz sentido essa sua crítica agora. Só que eu acho que pra série, como um todo, pra série em si, funciona muito, sabe? E é por causa disso que o Malk falou agora. Eu acho que são... E tem que entender, né, que tem muitas coisas, e a gente vai falar sobre isso também, né? Que eles mudaram o tom, né? O One Piece, eu tava geral postando isso, né? De cenas que são muito diferentes, principalmente no anime, né? Porque o anime tem que esticar muito, né? O mangá às vezes até vai mais rapidinho, mas o anime estica e o anime acaba deixando as coisas muito mais divertidinhas. Isso é bem padrão Toei, Pois né? é. Tá aí Dragon Ball Super, né? Que não deixa de mentir. Só que, às vezes, eu percebi isso também, às vezes quando você tá lendo um mangá, você não tem uma musiquinha animada ali, você não tem os atores de voz gritando, né? Não tem o Luffy gritando. Então, assim, às vezes o clima no mangá é muito mais tenso do que é representado no anime. Eu senti que a série foi por esse caminho. Cara, tem cena que é terror, tem cena que é drama, sabe? Pô, aquela cena da Miss Golden Week, eu acho, Sim. né? Que é a da tinta. Mano, aquilo ali é terror, sabe? É assustadora essa garota. Sim, sim. Você nunca vai achar o One Piece e nem ser o rei dos piratas. Então, eu vi primeiro essa cena no anime e depois eu li no mangá. Mas no anime também, tipo assim, a cena é marcante por quê? Porque fica um silêncio. Eles cortam até a trilha sonora no anime. Com silêncio, o Luffy abre um sorriso de orelha a orelha, ele chama os companheiros dele e fala, gente, morri. E aí, tipo, só vem o som do raio, entendeu? Então, assim, eu achei que mudou um pouco o peso, mas eu acho que o argumento de vocês é extremamente válido. Agora, mudanças que ficaram muito melhores pra mim no live action, a resolução de como tudo foi feito com a Labum. Cara, o Luffy dançando pra ela, fazendo as poses de Nico, caralho, puta que o pariu, tu fica arrepiado de lembrar, cara. Cara, ficou mais emocionante que no anime e no mangá. Sim. Eu também senti isso, né? Eu sei que tem muita gente que tem um apreço gigantesco pela Labu. Sei lá, eu sempre achava a música até meio chata, pra ser bem sincero, quando eu vi no anime. Depois, quando aparece mais pra frente o Brook cantando, aí eu acho ela mais interessante. Mas nessa cena do Luffy cantando, eu achava meio chato. E não me pegava, eu sempre achava, tá, uma forçação de pet pro personagem. Tá, legal. Eu não achava, mas na live action me pegou demais. Fora que essa cena no live action, teve um podcast que o Inaki tava com o Oda, e o Oda falou que essa foi uma das cenas que ele mais gostou. De mudança comparando o anime com a série, que essa específica do Luffy dançando e cantando Falabum foi um ponto alto pra ele. O saque de Binks vou entregá-lo com louvor. Nossos sonhos vão cruzar e tudo acontecer. Mesmo sem me despedir, sem jamais te encontrar, eu penso em ti, não vou chorar, a noite brilhará. É o saque de Binks, vou entregá-lo com louvor. Nossos sonhos vão cruzar e tudo acontecer. Mesmo sem me despedir, sem jamais te encontrar, eu penso em ti, não vou chorar, a noite brilhará. É porque assim, no mangá, no anime, né? No anime, etc. O Luffy cai na porrada com a Labum. Exato. É um Battle Shonen, afinal. Ele chega e fala assim: não, foi um empate, eu vou pintar minha bandeira na tua cara, não quebra essa bandeira, porque isso aqui é uma promessa de que a gente vai terminar nossa luta. É isso. Exato. Então, não teve essa cena, dele cantando o saque de Bink pra Labum e tal. Cara, é uma cena que ficou muito foda no live action. Nossa senhora, muito boa. Tanto que a experiência da Labu foi emocionante. Quando vai ser a despedida do Chopper, vai ser assim. E eu não achei a do Chopper, a despedida do Chopper é emocionantíssima, mas eu não achei mais do que a Labu. Da Labu realmente eu achei, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu não, eu chorei nas duas do mesmo jeito, chorei pra caramba, pra mim tá mas deixa eu falar ainda sobre a Labum, porque eu acho interessante essa mudança, né? Porque, assim, primeiro, o mangá é um Battle Shonen, né? Então, o protagonista de Battle Shonen, ele tem que enfrentar na porrada quem quer que fosse, né? Se é uma montanha que tá no caminho, ele tem que tentar quebrar. Mas... Exatamente. É o clichê que dá certo. Mas na série, eu acho que funciona, e até funciona pra construção de você entender, quem é o Luffy, ele justamente ele perceber de tipo, cara, existem obstáculos que não dá pra vencer só com porrada. E um dos temas principais dessa temporada foi isso, né? Que até a Nico Robin, quando ela aparece pela primeira vez pra ele, ela fala assim, você se acha invencível, mas a sua tripulação não é de borracha. Que pela primeira vez eles estão enfrentando uma equipe inteira que todo mundo tem superpoderes também. E pra eles
deles ali, pô, é um gap gigantesco de diferença de poder. Que é pro Luffy mesmo. O Luffy tá enfrentando nessa temporada gente que é praticamente antítese dele. Porra, um cara de fumaça, sabe? Como é que você sendo elástico, você enfrenta um cara de fumaça? E aí? Eu acho maneiro isso, de ele entender que, tipo, nem tudo a solução é da porrada, sabe? Então eu acho que é muito importante essa mudança nesse episódio aí. Então você é o capitão dos chapéus de palha. Monkey D. Luffy. Você pode se achar invencível, mas os seus amigos não são de borracha. Tem uma outra coisa que a gente comenta também na outra temporada sobre o orçamento, que um dos motivos que a gente percebe, e eu percebi que nessa segunda temporada eles continuaram com isso por efeitos práticos mesmo, de efeito visual. Várias cenas que são no anime e no mangá tratadas de dia e tudo mais, o grande colorido, que é clássico do One Piece, na primeira temporada é tratado à noite. Nessa temporada eles até colocaram mais cenas de dias, mais coloridas e tal, mas toda vez que vinha um combate ou vinha alguma coisa que ia exigir mais, é à noite. Então, por exemplo, nessa ilha, a luta é à noite, no primeiro episódio. O Chopper lá, quando o Chopper aparece, só aparece à noite em lugar escuro, né? O Chopper em nenhum momento, até quando ele tá no navio, é no navio, à noite, se despedindo do pessoal, o que é completamente diferente também. Tem outras cenas que é mais escuras também, que agora eu não vou lembrar, mas a luta toda final, do arco final, ela acontece, né, em um ambiente escuro, né? Seja o lado externo, que tá meio nublado, assim, né, meio mais escurecido, seja no ambiente interno. Mas aquela luta que eles começam a lutar contra, esqueci agora, o mestre da bolinha, que é do Esquadrão Suicida, esqueci o nome dele. É o Mr. 8. Sei que é o Mr. 3, Mr. 3, pô. É o 3, é verdade, a cabeça dele. Tem um 3 na cabeça, né? Tem um 3 na cabeça. É que me faltou até a imagem dele na cabeça. David Dashmal, que é, né, o ator. Então, assim, até a cena dele de luta dele, se eles colocaram de dia e tudo mais. Esse arco, esse episódio, sim, rola mais de dia. Né? Até a luta do gigante. Esse arco inteiro é iluminado. Eu também fiquei pensando, cara, vai cair a noite no momento que eles forem enfrentar eles. E não. A história inteira foi durante o dia. E foi maravilhoso. E tem uma das cenas mais maneiras de luta dessa temporada, que é o Sanji contra os Unluckies. Caraca! E assim, eu queria fazer um adendo que também tinha a Miss... Eu acho que era a Miss Sunday, que é aquela que muda o próprio peso, né? A Miss Valentine. É, a Miss Valentine, isso, Valentine. Eu tava assistindo hoje, mais cedo, o Honest Trailers da segunda temporada de One Piece e chamaram ela de Miss Ozempic. Então eu achei maravilhoso. Também não tá errado. Perfeitamente apurado. E falando de Pique, né, que é onde eles aparecem pela primeira vez e tal, a cena de luta em que o Zoro derrota 100 malucos, tinham de fato 100 malucos, porque ele contou, certinho. O McKenny falou assim: gente, a gente tem que botar 100 pessoas porque os fãs vão contar, e se tiver um a menos, vão encher o nosso saco. Frente a essa cena, o ator que interpreta o Zoro, né, o lindo do McKenny, só teve 6 horas pra aprender a coreografia dessa luta. E ele realizou a maior parte sem dublê. E sabe que ele tava certo, porque quando ele derrota os caras, eu contei e falei assim, cara, 99, ele derrotou o chefão 99. Aí do nada, no final, aparece o 100º e ele e ele vai e derrota o cara e conta 100. Aí eu falei, caraca, era 100 mesmo. E é muito legal que, tipo, ele vai lutando com o pessoal e vai aparecendo do nada o Mihawk na cabeça dele dizendo, tá, melhora aí, vai. Melhora. Tá muito ainda. Achei o Mihawk um grande downgrade nessa temporada, tá? Ele tava muito esquisito nas vezes que ele aparecia. Achei ele muito estranho, muito estranho. É porque maquiaram ele com pressa, porque era só pra fazer ponta, né? Então, no meu coração, eu interpretei que como o Zoro ainda tava fudido da cabeça por causa que ele perdeu a luta, ele não lembra direito como era o Mihawk. É possível também. É uma boa. O que faz sentido pra caralho. É uma boa possibilidade. Faz sentido pra caralho, cara. É a cara do Zoro. E falando em Zoro, né? Porra, que cena perfeita dele testando a maldição da espada. Puta que pariu. Muito bem feito. O pessoal soube adaptar. Sim. Bem legal. Sim, puta que pariu. Essa cena foi foda. Já começaram a adaptar também o Zoro perdido. Sim. Né? Já começou, né? Começa o meme do Zoro perdido. Ele se perde, mas ele sempre tá no local certo, na hora certa. Isso é um meme que vai crescer mais pra frente, só que, tipo, você vai perceber isso mais pra frente. Ele sempre tá na hora certa, no momento certo. Ele tá perdido, mas ele sempre aparece no momento certo. E tem uma teoria que isso tem a ver com a maldição dessa espada que ele pegou. Porque antes ele não tinha problema de senso de direção. Tanto que ele se gaba de... Tinha que bufar o cara de alguma forma. O cara tá 100% músculos, agora tem que bufar alguma coisa. Caraca, vamos falar sobre isso? Sério.
vamos falar sobre esse elenco agora. Vamos, pelo amor de Deus. Podemos conversar com o Sanji? Meu Deus! Desculpa, gente, ele é o meu favorito. Sempre fui. E assim, ai, que homem. Tá bom, alguém puxa aí, porque senão eu não vou conseguir falar mais nada. Meu chapéu de palha favorito ainda não apareceu, então tá de boa. Mas, cara, é absurdo o fato dele ter ficado 3 dias sem comer pra fazer uma cena sem camisa. Aquilo foi foda, cara. Isso se chama, sabe o quê? Um trabalho muito bem feito. Fora outro detalhe interessante. O Taz, que é o ator, ele aprimorou as habilidades marciais. Então ele já saiu da faixa de aprendiz, ele agora já é faixa preta de taco topo sinal, tá? E ele aprendeu a cozinhar também pro papel, mesmo que ele não precise de fato estar cozinhando nas cenas, na maioria das vezes. Ele já aparece com a comida pronta, né? Mas ele aprendeu a cozinhar de fato. Não, mas eu quero realmente parabenizar. Primeiro eu vou parabenizar a dedicação desse elenco, né? O elenco da primeira temporada, que eles voltaram nessa temporada parecendo que sofreram um time skip, né? Porque, caralho, voltou todo mundo bando de gostoso, mano. O que aconteceu nesses 2 anos? Caraca. A Netflix prendeu eles 2 anos numa academia, cara. Foi isso. Teve um comentário no TikTok que a moça falou que o anime sexualiza as mulheres. Na série sexualiza os homens. Mas vamos falar das atrizes também, que é outra. Eu quero parabenizar esse cast aí. Puta que o pariu! É um colírio à parte. Então, não, peraí. Na primeira temporada a gente já tinha a Emily Rhodes e a DR10 como a Nami. Ok, já tava de parabéns. E agora, não, vamos dobrar isso aí? Dobra a aposta. Vamos dobrar a aposta? Vamos encher de gostosa nessa temporada? Vamos começar por aí, né? Porque quando a segunda temporada já sabia que a Nico Robbie ia aparecer, então ele já tinha uma grande expectativa que, tipo, opa, a Nico Robbie vai aparecer. A régua subiu. A partir dali a régua subiu. A régua subiu, tá entendendo? Até a gordona ficou magra. Então o negócio aqui... A Álvida ficou... Sim. Pô, eu sigo ela no Instagram, ela é muito bonita, cara. Mas eu acho que na série não valorizaram ela, porque vê as fotos dela, ela é muito linda, a Álvida, né? A atriz faz a Álvida. Só que a aparição dela na série não valorizou. Não, mas isso é de propósito. Pode ter certeza que a personagem ela vai ficando mais bonita mesmo. Faz parte do upgrade dela de poder também. Parece que, não sei. Sim. Eu vi um vídeo dos dubladores lendo tweets sobre a série, né? E aí o dublador do Usopp, o dublador do Usopp, ele é muito engraçado na vida. O Adrian Tatini, ele é maravilhoso. Muito bom. Ele é maravilhoso. E aí ele lendo o tweet que a pessoa falou assim, o meu problema com a série é que o Usopp é muito gostoso. Cara, eu ri de me escangalhar com essa porra. Detalhe, o Usopp sempre foi o meu personagem favorito, de One Piece mesmo. Eu gostava muito dele e do Ace e tal. E, cara, uma coisa que eu sempre ficava assim, o pessoal fala que o Usopp era muito chato no anime e tudo mais, e no início ele é meio chato mesmo. No mangá ele é legal, né? Não acho ele chato, mas no anime a forma como é interpretado, até na versão japonesa, principalmente na versão japonesa. Vamos culpar a Toei pra tudo. Se der pra culpar a Toei por alguma coisa, vamos culpar. Mas é escancarado. Cara, é impressionante como é que na série ele colocou ele como um covarde, mas o covarde é da forma correta. Tipo, é um covarde que não tem confiança na própria habilidade, mesmo mostrando várias vezes que ele é muito habilidoso. Sim. Porque ele é um grande atirador, mas ele ainda não percebeu que ele é um grande atirador. Porque também, nas cenas de batalha, ele também tá sempre no momento certo, na hora certa. Sim. Na hora que o maluco vai derrotar alguém, ele vai e acerta uma pedra na cabeça do cara e evita o ataque. Ele tá ali fazendo a cobertura sempre, apesar do medo. E é uma parada que eu admiro muito no Usopp sobre isso, né? E principalmente no desenvolvimento que o personagem vai ter. Que na série eu já percebi que começou um pouco precoce, mas já é esperado. No anime, isso é muito mais lá pra frente, né? Inclusive o Usopp é nitidamente o personagem que mais evolui dos personagens originais do Chapéu de Palha, porque os outros personagens já eram fortes, o Usopp que sempre foi o mais fraco, e ele tem uma evolução drástica. É porque você não leu os 2 últimos episódios do mangá, meu. Eu não sei. Não é, Bia? Definitivamente. Mas essa evolução aí que o Malk tá falando, eu acho que faz sentido, você tá falando agora, Malk, que a série adianta, né, esse desenvolvimento, e eu acho que faz sentido se tratando de uma série, né, porque como ela é por temporada, né, um anime e mangá você tá vendo, né, serial, mas quando é por temporada você tem que justificar, né, um arco evolutivo pros personagens das temporadas, né, então acho que faz sentido, né, eles não podem chegar na próxima temporada e voltar a ser o que eles eram antes. Exatamente. Confesso que eu ouvi alguém fazendo a comparação na internet do Top ao Salsicha do Scooby-Doo e eu chorei de rir, tá? Não, detalhe. Totalmente.
o Usopp nessa temporada ele já tá bombado, né? Coisa que ele também só fica mais lá pra frente. Ele fica magricela a maior parte do Tá tempo. todo mundo bombado, mano. Sim. Tá todo mundo. Maluco, você não tá entendendo. O Igaran, ele tava com o pescoço musculoso, brother. Falando do Igaran, aquela cena dele tocando saxofone em Mississippi. Porra, que cena maneira, velho. Caralho, que lindo. Aquela ali é muito... Não, aquela cena na hora que começou, eu fiquei, cara, eu só queria ir pra um bar ouvir esse cara tocar. E a dança sensual da Neto? Nossa. Antes da gente avançar, só queria falar uma última coisa aí de Whisky Peak, é que One Piece é a série do sexo, né, cara? Caraca, toda a tensão sexual que tem nesses personagens aí também, tipo, o Sanji e o Usopp quase fazem homenagem a ele também. Se não fosse assim... E sabe o que é mais interessante? Se o Zoro tivesse ali e as meninas quisessem chamar, ele ia fazer de tudo pra puxar o Zoro junto. Sim. Se o Zoro tivesse ali, ele também. Isso é muito a cara do Sanji. Definitivamente. Isso é muito a cara do Sanji. E sendo bem sincero, quem não? Caralho. Quem tivesse no lugar dele? Quem não faria? Silêncio Eu constrangedor. prefiro não comentar. Silêncio constrangedor. Vamos avançar pra Little Garden. A gente já falou algumas coisas de Little Garden, né? Tipo, principalmente a Baroque Works, mas a gente não falou ainda dos gigantes, né? Quero que você falasse o que vocês acharam deles. Maravilhoso. Ficou muito, muito, muito bom. Incríveis. Por sinal, em questão da dublagem específica, eu achei maravilhoso. Porque o Brog é dublado pelo Mauro Ramos, então já ganhou meu coração nesse primeiro detalhe. Não, a dublagem, eu também vi a dublado, e dublagem está muito boa. Só tem uma coisa que eu não sei se vocês chegaram a pegar esse erro na dublagem, mas foi na primeira versão, eles atualizaram depois. Diga. Que o terceiro episódio, né, que é quando eles chegam no Whisky, que o Luffy tava mudo. E aí todas as cenas, o Luffy tá falando, tá tipo assim, tá fundo sonoro. Cara, cara, eu pensei que era problema só no meu. Quando eu assisti também, quando eu assisti também tava assim, infelizmente. Tanto que eu tive que botar a legenda pra poder entender. E aí ficou tosco. Pois é, esse foi o episódio que eu tive que trocar pro legendado também, porque tava mas depois atualizaram e melhorou. Mas voltando a Little Garden, eu tava falando agora, né, dessa coisa da tensão sexual, né, porque na primeira temporada, acho que a gente até comenta isso no podcast, que o Oda, ele estabeleceu uma regra, ó, não pode ter romance, né, não pode ter romance na cama. Não pode ter romance entre os tripulantes. Tripulantes. Porque o resto do mundo, todo mundo se pega. E aí, por fora, todo mundo vai. É por isso que, gente, porra, o Sanji pega metade de New Kamaland e ninguém vai me convencer do contrário. Então. E o Shanks que vive pegando aquela... No time skip, ele pega metade daquela... E é isso que eu ia falar, porque, assim, eu não sei se foi proposital também, mas o Luffy, quando ele tá com a Vivi lá em cima do dinossauro, eles dão uma flertadinha. Então, você falou uma coisa que é interessante, tá? Primeiro que o One Piece é um shonen, é típico de um shonen até ter alguns tipos de romance e tudo mais. Só que quando saiu o One Piece, o Oda, ele recebe algumas enxurradas de críticas por causa de algumas coisas que são polêmicas, principalmente quando o One Piece estoura aqui no Ocidente. Por exemplo, o Sanji é fumante, tanto que no anime isso foi censurado. Sim. O Zoro é meio que alcoólatra, porque ele bebe muito e tudo mais. Caraca, não, antes de você terminar, Mal, que seria genial se a série da Netflix botasse algum episódio do Sanji querendo parar de fumar e ele passou o episódio inteiro com o pirulito, sabe? Seria genial se eles fizessem isso. Se você parar pra perceber, na série, o Sanji também não tá fumando tanto quanto ele normalmente fumaria, como mostra nos anime, né? Como é no mangá. As cenas dele, de fato. Vale lembrar que, tipo assim, pré-time skip, o Zoro, ele tá sempre bêbado, igual um gambá, ele bebe pra caralho, mais do que um Opala, e ele tem 17 anos. Exatamente, tem isso também. Eu ia chegar nesse ponto, né? Aí tem o próprio Usopp lá, que tudo bem, o Usopp tem a questão dele ser mentiroso compulsivo, que a gente não sabe se ele é mentiroso mesmo, se ele tá contando alguma verdade, aumentando, enfim. Mas tudo premonição. Ou é tudo premonição, mas tem umas paradas assim que tinha, então tinha umas polêmicas assim, e uma dessas polêmicas não era um flerte que rolava, mas tinha essa tensão sexual também tem, principalmente no mangá, mas de uma forma um pouco mais nipônica, né? Vamos botar desse jeito, que chega a ser um pouco tóxica do lado do Sanji. Né? E aí, só que sem ser tanto, por exemplo, como é do Akira, apelando pro Eiichi.
apesar de ter bastante hate no One Piece. Mas não é tão apelativo como o Akira faz. O Akira chega a colocar de forma exposta, às vezes mulher com o peito de fora. Uma década de diferença também. Exato. Mas mesmo assim, o Oda, um grande discípulo do Akira, ele segue nesse quesito. Só que ele foi muito criticado e quando o anime foi lançado, ele meio que cortou tudo isso. Quando saiu One Piece em live action, ele de propósito, isso foi um consenso dele com a produção, ele de propósito elevou a idade de todo mundo, né? Obviamente os personagens, eles são mais velhos e são de propósito, todos eles são mais velhos e são de propósito. Primeiro que é pro o Zoro beber com tranquilidade, segundo que é pro Sanji, né, ter o lado dele mais flertador de propósito. Sim, verdade. Né? E a aventura rolar. Então deixa de ser um shonen, né? Na série não é um shonen, né? Na série ela é uma série um pouco mais adulta. Claro. Não deixa de ser um shonen também, mas tá. É verdade. Mas ela ainda pega o público mais jovem. Até porque eu acho que um dos objetivos, quer dizer, o principal objetivo da série de One Piece é renovar os fãs de One Piece, que já é grande, mas a ideia é renovar, né? Então é por isso que é uma forma sintetizada. E para renovar tem que abranger o máximo possível do público. Aí vem a questão, o romance que os fãs querem e o romance que o Oda pensa são diferentes, tá? O Oda, ele pensa no romance mais sexual, só que ele não pode fazer isso, e ele não vai fazer. Assim, só quero dizer para todo mundo... Romance de dorama não vai rolar, ele não gosta disso. Só para falar para todo mundo, tá? Que tá só acompanhando pela série, etc. Você que concorda que rolou um climinha, assim, rolou um flerte entre o Luffy e a Vivi, saiba que na terceira temporada ele vai dar um soco na cara dela, tá? É só pra deixar isso claro. Tá todo mundo esperando isso. É o Luffy sendo Luffy, né? É o Luffy sendo Luffy. Mas a gente não comentou ainda que tava até falando com a Bia antes de começar a gravação, que é muito difícil prestar atenção nessa série quando essas atrizes estão em cena. Pô, essa cena aí do dinossauro, quando abre pro plano aberto e pega os dois sentados, quando a pernoca da Vivi é muito difícil não ficar olhando pra perna dessa atriz, cara. É só lembrar a cena da inebriante, a inebriante dança dela. Não, Você vai junto com o Luffy, foi ali que o Luffy percebeu que a vida não é só procurar tesouro do mar, não, velho. Caraca, cara. É maldade que essa série faz escalando essa galera, pô. Boa, Hancock chora no fundo do mar. Eu só tô esperando essa mulher aparecer, meu amigo. Quando essa mulher aparecer... Por favor, não chamem a Sydney Sweeney. Por favor. Não, pelo amor de Deus, não. É tudo menos ela. Inclusive, é uma outra coisa que a gente pode falar, né? Que são as participações especiais de atores de Hollywood nessa série, né? A gente já falou do Number 3, né? Mas tem vários outros aí, e era pra ter mais, hein? Era pra ter mais. Que elenco, né? Sim. Eu ia falar isso agora, né? Porque vocês estavam falando aí das gostosas, né? Quando tinha acabado de sair a série, vocês estavam comentando sobre isso no WhatsApp. Aí vocês estavam falando, não sei o que, porque a doutorina lá, ela é uma gostosa. Mas ela é assim no anime também. É a cena que a Kureha fala pro Luffy, eu só tenho 139 anos, pô, tô novinha ainda. E aí chega e diz, véia, Matusalém mandou um abraço. Outra coisa também que a gente comentou na primeira temporada, e algumas coisas a gente já falou aqui, né, que é a parte do orçamento e tudo mais, e aí a gente falou que essa segunda temporada ela deveria vir com um orçamento muito mais pesado, porque com certeza, né, já era esperado que ia ter muito CGI, então eu já esperava a parte da baleia, os gigantes, que são CGI que não tem como fugir. Essa temporada não teria como acontecer se não fosse aprovado pelo menos o triplo do orçamento da primeira, cara. Não teria como. Certamente. Exatamente. E aí chega a parte que eu ia falar, que é o personagem do Chapéu de Palha que mais exige CGI. E aí a gente comentou assim, como é que seria a adaptação do Chopper na segunda temporada? A gente comentou sobre Animatron, sobre Animatron, a gente comentou se ia ser utilizado como uma criança de maquiagem. Seria uma criança. A gente falou, não, vai ser full CGI, e acabou que foi tudo isso. Foi exatamente isso. Foi as três coisas. Os caras não pouparam. É aquele negócio.
a gente fica discutindo, será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? E no fundo, tipo assim, no cantinho, tem um executivo da Netflix só com um caderninho anotando tudo, sabe? Não, eles ouvem tudo que a gente fala. Não, mas sim, cara, mas foram 3 atores pra dar vida ao Chopper, cara. É excelente, né? E um deles é a Micaela Hoover, que é... Outra gostosa selecionada aí por esse elenco aí também. Só pra dar uma voz. Pra quem não sabe, a Micaela Hoover é a Cat Grant do filme do Superman do ano passado, né? Aquela do Planeta Diário lá. Pô, mas, cara, é difícil. Eu tô falando, essa galera do casting dessa série, eles fizeram de maldade mesmo. Detalhe, ela fez a dublagem e fez a captura facial também. Ela também é a captura facial do Chopper. Isso! Exatamente. Mano, é o olho dela, exatamente. São 3 atores pro Chopper. Né? Isso. 3 atores, cara. Olha Isso. só o orçamento que é só em elenco. Só o elenco pro Chopper, não é nem a parte gráfica. Só em elenco tem que se pagar. Não, e isso porque ele aparece só 3 episódios nessa temporada, né? O que é um pirata? Um pirata é alguém que se aventura e sonha. E nunca desiste. Isso é um gasto da Zoe. Ou seja, pode ter certeza que a Netflix não vai adaptar o arco de Zoe. Porque se só com o Chopper é esse gasto, imagina se adaptasse Zoe. Não dá com os Mink? Mas aí que tá, Zou é um pouco mais tranquilo, porque os Mink não ficam mudando de forma. Eles têm uma outra forma lá. Verdade. Que assim, Sim. mas não é todo mundo também que entra nessa outra forma. O Chopper, ele tem 10 mil formas. Só que mesmo assim, mesmo que não entre todos na segunda forma e tal, mas é todo mundo animalesco, antropomórfico. Então assim, imagina o gasto. Se só com o Chopper na versão normal dele é um gasto, mas Com maquiagem vai ser caro pra caralho, isso é verdade. Exato, né? Mas assim, existe uma teoria, né, que o pessoal anda comentando assim, que muito provavelmente o live action vai encerrar pós-Marineford. Pra mim vai encerrar em Marineford. Ponto. Marineford vai ser a guerra final, ao meu. Não, então assim, mas é que o que dão a entender, tipo assim, que mostra o que acontece pós-guerra e etc, que o Chapéu de Palha seguem e tudo mais, Sim. mas não vão adaptar mais do que isso, até porque, assim, cara, se a gente for levar em consideração o tempo que tá levando... Por causa do time skip que vai ter também. Fora a questão da idade. então assim, a idade dos atores é o principal. A idade dos atores é o principal. Mas não já estão gravando a terceira temporada, ou já tá pronta, já não tem um negócio. Porque eu acho que assim, realmente, entre a primeira e a segunda demora tanto, né? Porque eles precisavam da aprovação, né? Então, assim, gravaram, aí beleza, aí teve a aprovação, aí precisa marcar, né? Tem o tempo de conseguir reunir o elenco pra conseguir fazer a segunda temporada. Só que a partir do momento que tá aprovado, sei lá, aprovamos 5 temporadas, agora eles já começam a fazer tudo varado também, sabe? Só que isso daí, eles não estão aprovando tanto assim, porque isso cai num risco pra eles. Por exemplo, a Disney, ela tá meio que, tipo assim, entendeu que ela tá embolsando um prejuízo com a série live action de Percy Jackson. Sim. Que eu achei que tá muito boa. Eu achei que a segunda temporada melhorou muito também, mas vamos lá. Aí eles falam assim, cara, quer saber? Já vão mudar Greenlight pra 2 temporadas. Eles já gravaram 2 temporadas, não é à toa que no final desse ano já vai vir a terceira temporada. Só que a segunda não deu o retorno que eles estavam esperando. Sim. Então, assim, eles não vão dar Greenlight pra 3, 4 temporadas de One Piece, porque o orçamento é absurdamente gigantesco. Sim. E pra chegar em Marineford, se por um acaso eles forem fazer Marineford, vai ter que desembolsar uma senhora grana. Porque é muita gente que vai aparecer. Assim, eu digo assim, sem medo de estar exagerando, tá? Eu vou dizer pra vocês que se for adaptar uma saga de Marineford, essa saga, por episódio, um orçamento vai ser tipo assim, um orçamento de Vingadores. Bem possível. Porque a questão de CGI, etc, tudo que acontece naquela saga, pelo amor de Deus. É porque Marineford, ele tem o quê? Ele tem Arquipélago de Sabaody, Amazon Lily, tem Impel Down, e Down é grande pra caramba, então usa muita coisa. Só para poder esclarecer, tá? É confirmado já e foi anunciado que a terceira temporada é o que tá confirmado que a Netflix tem, até a terceira temporada. Os produtores da série, eles falaram que tem material preparado para 12 temporadas. E aí entra aquilo que o John falou, tá? Se a gente pega os episódios e divide da forma como tá sendo, né? São 25 temporadas hoje que tem no anime lançado de One Piece. Então, se a gente está dividindo aí mais ou menos 4 episódios, né, em um episódio live action, 12, né, seria metade
dá pra reduzir até menos do que isso e adaptar exatamente o que tem, até onde foi o anime até hoje. Não, e se for 12 temporadas, mas isso vai levar uns 24 anos. Isso que eu ia falar, isso que eu tô falando. Tô falando que dá pra fazer até em menos, porque a gente tá falando aqui justamente de 5, 6 episódios para um episódio de live action. Olha que tem muito arco que é filler, né? Exato. Então dá pra cortar muito arco. Exatamente. Muito arco. Então, Dressrosa dá pra ser meia temporada, ao invés de 107 episódios. O arco mesmo depois da Alabasta é filler. É que vocês se apegam muito ao anime. Quando eu faço esse cálculo, normalmente eu olho os volumes do mangá. É melhor A ainda. primeira temporada, ela pega 10 volumes do mangá. Sim. Os 10 primeiros volumes do mangá. Sim. Então arredonda assim, tipo, 10 volumes pra cada temporada, você consegue ter uma noção, mais ou menos. Então acho que 100 volumes, quando eu vi na primeira temporada, tava por aí. Tava no volume 100, 110, alguma coisa assim. Então dá por aí mesmo. Daí umas 12... Dá 5 temporadas. Porra, eu tava falando, dá pra umas 12 temporadas assim, cara. Então, assim, eu acredito que foi o que eles falaram. Isso que eu tô falando aqui é informação oficial dos produtores. Que eles têm já escrito material para 12 temporadas. Muito provavelmente, né, o que grande que pesa mesmo é a questão dos atores. Só que a terceira temporada já está confirmada e eu acho que ela já está pré-gravada mesmo. Eu também acho. Ela está em fase de finais. Ou seja, a segunda temporada foi produzida junto com a terceira e junto. E eles devem fazer isso a partir de agora. Isso, porque é a mesma Eles devem saga, fazer né? isso É a partir de saga, agora. então... Então, assim, a gente não vai sentir tanto o crescimento desses atores. Tanto é que você tava falando aí das participações especiais, né? A gente nem citou, né? O Joe Manganiello, ele já tava confirmado há muito tempo, né? E ele aparece, tipo assim, uma vezinha nessa temporada, né? Pois é, o Cholo já tá Exato, confirmado. o Zolo Mariduen, que já tá confirmado há muito tempo. Eu até fiquei pensando, caraca, será que ele vai dar tempo de aparecer ele nessa temporada? Nem que seja, sabe, um easter eggzinho, assim. Mas não, deixaram ele pra próxima. Uma coisa que me assusta, né, que assim, que eu tenho um pouco de medo do que possa acontecer, é eles quererem se apegar a certos padrões. Por exemplo, que eu até comentei isso no início do episódio. O pessoal tava discutindo se a terceira temporada vai ser a terceira temporada inteira de Alabasta, ou se vai ter mais coisa, etc. Eu acho que assim, se eu for pegar uma temporada, 8 episódios de 1 hora pra saga de Alabasta, vai ficar arrastado. Então, assim, eu acredito... Mas não vai fazer. Não vai fazer. Não fizeram até agora, não tem por que fazer. Exatamente. É o que eu acho, né? O que eu acho Entendi. é o seguinte... Tu acha que Alabasta deve estar o quê? Uns 4 episódios desse ritmo? A minha previsão primária era 4 episódios de Alabasta, 1 episódio pra Jaya e 3 episódios de Skypiea. Pode ser. Mas aí talvez isso fique muito corrido. Então vai ser isso mesmo. Uma outra possibilidade que eu pensei são 6 episódios pra Alabasta e 2 episódios pra Jaya. Porque Jaya tem muito easter egg que pode ser usado. Pode ser. E aí fecha a temporada. Fecha a temporada com ele subindo a Knock Upstream. Ah, não, perfeito. Não, se for assim, perfeito, então. Eu imagino que assim seria o ideal. É bom também. Aí eu não sei o que vocês acham. Não, eu acho que tu matou. Eu acho que vai ser isso mesmo. Tanejaya, o próximo seria o quê? Skypiea e já puxando o Water 7. Aí já vem tiro, porrada e bomba, porque o Water 7 e Enies Lobby, que são tipo GOAT. Sim. Que é a saga onde todos nós vamos ficar desidratados de tanto chorar. Demais. E depois ela tem Thriller Bark, né? E eu tenho minhas ressalvas. Eu amo Thriller Bark, tá? Eu sei da chatice, mas eu amo Thriller Bark. Então, gente, antes da gente terminar, eu queria que a gente falasse então sobre os easter eggs que estão aí nessa temporada, né? Os fanservicezinhos, referências. Vocês repararam? Tem muito fanservice. Então pronto. Um dos primeiros easter eggs que aparecem e que é passado bem rápido é o pôster de recompensa do Pedro. Que é um personagem bem querido lá. O aparece bem pequenininho ali, mas se você pausa, você pega. Um outro que tem é a citação do incidente de God Valley. Isso foi foda. Né? Que o Rogério Dourado, o Woody Roll, cita, chama Garp de herói do Vale de Deus e acaba mencionando também seu filho. Tem a menção da família Maymeyer e Figarland em estabelecimentos lá em Logtown, que são famílias importantes entre os Cavaleiros de Deus. Tem referência ao Panda Man, no avental do Sanji, que é basicamente o mascotinho do Oda. Tem o Smoker mencionando o Raul, que ele aparece lá no arco de Logtown, mas só no anime, que é o velho barman do bar, em que o Roger vivia enchendo a cachaça. Tem Dragon e Saba aparecendo, né?
Sabo, por sinal, até aparecendo muito antes do que normalmente aparece. Nossa, isso foi maravilhoso. E já é mencionado que ele tem uma Akuma no Mi. Isso foi mostrado no Instagram do ator que faz o Dragon. Ele meio que citou por alto que o Sabo também já tem poderes. O que ficou meio perdido ali, né? Fica esquisito. Eu achei também um pouco esquisito, porque o Ace tá aparecendo agora ainda, então vamos ver como é que vai fazer, né? Como é que eles vão organizar. Tem o Luffy mencionando os bandidos da montanha, quando ele tem uma cena que ele tá dormindo, que ele cita o nome da Dadan, que é a pessoa que criou as 3 pestinhas. A dança do Luffy, né, que ele faz pra Labum, que também é parecida com a pose do Deus Sol do Nika. O jornal na mão do Crocus, com a notícia do desaparecimento da Princesa de Alabasta, padrão. O Dory e o Brog, eles citam um doce de lá de Elbaf que se chama Semla, que é a comida favorita da Big Mom, por sinal. E, falando também de Little Garden, tem uma cena que Dory tá falando com o Luffy, e aparece uma estátua do Loki, com aquela mesma silhueta do mangá, e uma estátua do Deus Sol Nika. Tem citação também de Water 7, no jornal do Mr. Five, que é a ilha onde a história de Robin vai vir à tona e onde vai aparecer o querido Frank. E no flashback da Vivi com o Apple, citam, né, o sistema dos Chichibukais e o assassinato da rainha Otohime, que é a rainha da Ilha dos Homens Peixes. E é isso. Tem mais um easter egg que é muito bom, que, assim, quase ninguém percebeu. Eu não vejo a galera comentando. No anime, eles criaram um episódio de filler inteiro em Logtown pro Usopp conseguir o óculos dele. Ah, verdade. Porque ele tava de olho no óculos, e aí a menininha foi e comprou antes dele pra dar de presente pro pai. E aí, tipo, o pai, na verdade, já tinha enfrentado o pai do Usopp, não sei o quê. E, tipo, ele percebeu que o Usopp era um grande atirador e deu o óculos pra ele. Quando o Usopp vai ver na loja os óculos, esses óculos, eles estão na cabeça de uma menininha. Então, assim, foi uma pequena referência que fizeram a essa personagem, a esse filler, que eu achei bem legal a maneira como foi feito. Ou seja, tinha óculos pra todo mundo. Exatamente. Tem a referência da dublagem, tem uma, né, que é a do Tiririca, Eu Vou Morrer. Que o pessoal criticou demais essa. Ah, caraca. Pô, o One Piece já é galhofa, aí não pode. A dublagem também não pode fazer galhofa. Ah, pô. Não, e eu achei condizente, foi um momento condizente ali, mas enfim. A outra que é da musiquinha, né, do Senrei, cara, que essa é muito boa também, porque entrou no momento... Essa é muito boa. Entrou no momento bem propício, a mulher, ela tava ali... Chapadona, né, e aí ela foi e soltou essa meio que do nada, que só o pessoal que entende no meme mesmo vai pegar. E eu acho que não teve mais nenhuma de dublagem, pelo menos não tão famosa. Se teve outras ali, talvez eu não tenha pego. Os famosos erros do Luffy de pronunciar nome de lugares e pessoas, né? Verdade. Pato de Chalavasca. Eu acho que isso aí tem na versão original também, não? Tem adaptado, a dublagem brasileira. Foi bem adaptado. Ah, sim. Agora, uma coisa... Sim, é verdade. Tipo Boga. Boga, exatamente. É Boga, é verdade. Agora... Boga é muito bom, cara. Essa do Boga foi muito bom. Boga é muito bom. Teve uma coisa que acontece logo no finalzinho da temporada, quando o Chopper tá dando desculpas do porquê que ele não pode entrar no bando e etc. Que, assim, isso pra mim foi é uma referência visual que eu achei incrível que o Inaki Godoy conseguiu fazer. Que ele levanta os braços pra cima e ele faz ele consegue arquear o corpo exatamente como o Luffy faz no mangá. E ele grita, cala a boca, vocês estão no meu bando! Mas ele faz o arco, ele ali... Você vê que, cara, esse maluco é o Luffy e o Oda acertou pra caralho nesse casting. O cast é perfeito. Cara, é bom demais. Eu vendo essa cena, eu fiquei imaginando assim, caraca, em que momento eles vão lá pra fora e o Chopper vai sentar no telhadinho, ele vai ficar gritando lá embaixo e tal. Mas não, resolveram rápido, meu. Vai, apressa, vai. Não tem porquê, todo mundo sabe que ele vai, pô. Pô, vai, não. Mas isso que você falou é verdade. Até mesmo a interpretação do Zoro, que isso é muito interessante, né? Porque o Zoro, no mangá, no anime também e tal, ele não tem interação nenhuma com o Chopper. A interação que ele tem com o Chopper é no final, quando ele vê o Chopper chorando, querendo ver a despedida, e ele só coloca ele no ombro. E, cara, é tão natural como você vê, sabe que isso é uma referência visual também, né? Faz parte da adaptação, mas ele já tá interpretando o Zoro de uma forma tão natural, né? Daquele jeito que ele já consegue interpretar uma coisa que até na primeira temporada ele tinha uma certa dificuldade, é interpretar a indiferença do Zoro, mas ao mesmo tempo, enquanto o Zoro está presente, está importante. Por exemplo, quando o Usopp dá o esporro nele, e ele simplesmente só comenta, não precisa pegar teu pesado, e vai embora, né? Essas coisas assim é tipo, você vai notando que isso é um caco, mas você vai notando que, cara, isso é uma coisa que o Zoro faria. Sim. Tá entendendo? E você vai entendendo que ele vai pegando exatamente o que o Zoro faria. Os personagens estão muito dentro do que eles fariam, né? Os atores estão muito dentro dos personagens. Imersivo.
Os personagens eles estão bem escritos para adaptação, os atores estão muito imersos nos personagens e a direção está muito bem feita, eles estão sendo muito bem dirigidos também. Então isso tipo assim, como está sendo um trabalho impecável nas 3 frontes, escrita, atuação e direção, cara, sai esse trabalho foda que a gente tá vendo. Mas falando da despedida do Chopper, até pra gente terminar, eu quero muito que o primeiro episódio da 3ª temporada comece com a Nami falando: ué, como assim vocês não sabiam que ele era médico? Por que vocês recrutaram ele tão? Ah, porque ele é fofinho, tem 3 transformações e o Sanjá, porque ele pode ser comida de emergência. Isso seria do caralho, mas eles já sabem que ele é médico, né, cara? Mas, pô, seria muito bom, cara. Seria muito bom. Não, tem que, mesmo que crie uma inconsistência de roteiro, só pela piada mesmo. Porque eles são assim, né? Eles esquecem as coisas mesmo, então. É verdade. Seria do caralho. Galera, muito bom. Eu queria que a gente ficasse mais tempo falando, analisando. Cara, não tem como falar de One Piece em um podcast, né? Mas, então, até para deixar aí o debate continuar rolando aí nos comentários, eu quero perguntar para vocês, antes de terminar, se vocês têm alguma sugestão para ser a pergunta do episódio, aquela que vai ficar ali na descrição pro pessoal responder. Eu tenho uma que ainda, assim, que toca em um ponto que a gente não debateu tanto, que eu acho que dá gancho pra uma continuação, depende do que for, que eu acho que é uma pergunta muito boa. Qual personagem que está na adaptação, mas não estava nesse período no mangá, que vocês mais gostaram de verem nessa adaptação? E aí eu dou 3 opções, que são as cenas estendidas do Dragon, as cenas do Bartolomeu e as cenas do Brook, que eu achei incríveis. Pois é. Você me pegou demais. Cara, eu gosto muito do Brook também. Pra mim, empata entre as cenas do Brook e a cena do Bartolomeu. Principalmente a cena do Bartolomeu sorrindo, olhando o cartaz do Luffy, que ali pegou o coração. Sim. Ali nasceu o meme, né, cara? É como eu falei, cara, o Brook, eu não gosto muito da música da baleia, mas quando o Brook canta pela primeira vez, aquilo me emociona pra caramba. Principalmente pelo contexto de tudo, e fica mais enraizado. Aquilo realmente enche os olhinhos de lágrima. E quando eu vi ele ali, remeteu a minha lembrança toda. Eu falei, por sinal, e ator maravilhoso, o ator combinou. Eu lembrei que vai acontecer com a tripulação. E eu pensei assim, cara, que tripulação foda. Porque todas as tripulações fodas de One Piece se fodem. Isso, e o Brook, ele aparece em cenas tão curtas e simples, mas o cara, ele entrega o personagem de maneira tão perfeita que eu falei assim, cara, eu quero ver Thriller Bark o mais rápido possível. Sim. Não, e é aquilo, né? Aquele sorrisão do Brook, tá entendendo? Tipo, é o sorrisão antes de você falar, ele é um esqueleto, foda-se, né? Óbvio que... Não, mas ele tem um sorrisão mesmo na época, cara, que dali é demais. Cara, ele fez a risada perfeita. Exato. E muito obrigada a você que escutou Terra Nerdica até o final. Aqui é a Bia, e se você quer ouvir mais sobre filmes, séries, animes e nerdices em geral, te convido a conhecer o Allincast no Spotify e em todos os outros reprodutores de podcast. Valeu? Até a próxima!